Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Eduardo Xerém, tá certo? Vamos falar hoje da unidade 3 das disciplinas de socorros, de primeiros socorros, tá? Do curso Base de Biomedicina, tá? Da Uniaselv, unidade, né? Polo Base Duque de Caxias. Lembrando que é uma disciplina comum e que está sendo ofertada a outros cursos e outros polos, ok? Então vamos lá. Aqui na unidade 3, a gente vai falar sobre o atendimento às vítimas de parada cardiopulmonar, de ováce, traumas e queimaduras. A gente vai falar de maneira bem geral, né? Lembrando que o objetivo da disciplina é fazer não que os alunos fiquem aptos a prestar os primeiros socorros, mas que nesse primeiro momento, eles consigam identificar e entender os procedimentos de primeiros socorros. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um desses tópicos, o atendimento às vítimas de parada cardiopulmonar, tá? A obstrução das vias aéreas superiores, né, por corpo estranho, e o primeiro atendimento às vítimas de trauma, né? Os primeiros socorros para as vítimas de queimadura. Então vamos lá, começar aqui. Primeira coisa, você vai atender uma vítima? A gente tem que, especialmente vítimas de parada cardiopulmonar, né? A gente tem que prestar atenção para os 5 passos, né, para sobrevivência, né, para aumentar a chance de sucesso do atendimento, tá? Que é vigília e prevenção. Então você está atento a todo o ambiente, tá? E as vítimas. E evidentemente se colocar sempre de maneira segura para atender, tá? Reconhecimento e acionamento do serviço de emergência médica. Então, reconhecer ali que realmente é uma intercorrência, que tem uma vítima que precisa ser atendida, né? Então, é tentar contato com algum órgão que possa prestar um atendimento, alguma clínica, algum hospital, ou especialmente aqui no Brasil, né, os agentes públicos, o SAMU, o bombeiro, que são os primeiros que a gente pensa, tá? Mas dependendo do que for, qual seja a situação, ou na verdade, independente de qual seja a situação, a gente chamar também a polícia militar. A polícia militar, quando não consegue falar com o bombeiro e com o SAMU, a polícia militar é o mais adequado porque ela está mais próxima da gente, né? Por ela ser função dela fazer um patrulhamento ostensivo, além de outras funções, é claro, ela está mais próxima do povo, né? E aí, então os policiais militares recebem mais treinamento sobre essa questão de fazer os primeiros socorros e, evidentemente, se tiver que fazer algum outro tipo de manejo, como levar para um hospital, se não há uma ambulância, tá? Que seja do SAMU, que seja do bombeiro, pelo menos uma viatura da polícia militar abre caminho de forma muito mais adequada do que um veículo civil, por exemplo. Fora que eles realmente são preparados para atender indivíduos que sejam vítimas, né, de alguma situação emergencial, pessoas que caem, né, envolvidas em acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, vítimas de desabamento, mesmo pessoas que têm mal súbito, né? Como tem de repente um choque anafilático, uma parada cardiopulmonar, está infartando, ou situações que demandam bastante atenção, né? E necessitam normalmente de cuidados médicos, né, como situação de parto, por exemplo. A polícia militar, vocês podem ter certeza que eles estão extremamente bem capacitados nesse manejo. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também estão preparados. No entanto, são
corporações, né? A Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Polícia Civil, que não tem um contingente tão grande quanto a Polícia Militar e normalmente não estão tão próximos da população, como são polícias é, especializadas mais em investigação, no caso da Federal e da Civil, elas normalmente estão em alguma missão específica e os militares da Polícia Militar já como fazem um patrulhamento ostensivo. E especialmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma relação muito grande é, de PM para a população, então você pode ter certeza que a chance de você ser atendido prontamente por um militar da Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro é muito. Assim, a chance é muito grande de você ser atendido rápido e bem. Então, não se preocupem se a polícia. Primeiro, é tentar realmente o SAMU, o bombeiro, não conseguindo, tentar outras instituições que possam prestar o serviço e lembre-se sempre que a polícia está sempre preparada para atender a população. No caso de ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade, né? Tem que tentar fazer isso, se for o caso, né, de identificar uma parada cardiorrespiratória, tá? Não conseguindo a desfibrilação, né, tem que ser rápida e o suporte avançado de vida e os cuidados pós parada cardiorrespiratória também tem que ser ofertado de forma rápida ao paciente, né? O paciente teve uma parada cardiorrespiratória, começa a ter uma fibrilação ventricular ou mesmo um infarto. A gente consegue fazer através da massagem cardíaca, das respirações, consegue reanimar um indivíduo, a chance que ele tem de ter um outro problema, uma outra parada cardiorrespiratória pode ser grande. Então, a gente pode até o socorrista, ele pode até prestar o suporte básico de vida, mas o suporte avançado de vida já é para equipes especializadas, tá ok? Então aqui embaixo diz mais ou menos isso, né? O que no suporte básico de vida a gente vai fazer essas manobras de ressuscitação, mas o suporte avançado de vida, isso sim é para equipe especializada. Bem, o OVAC ou OVAC é uma sigla que significa obstrução das vias aéreas por corpo estranho. É um problema muito comum, mesmo em adulto, mais em crianças, né? Mas mesmo em adulto é comum. O adulto está num churrasco, engole um pedaço de carne maior, fica entalado, né? Fica com as vias aéreas obstruídas, está comendo um peixe, às vezes faz a deglutição de uma espinha, às vezes vai até para o esôfago, mas perfurando o esôfago fica com dificuldade de contrair, inclusive de contrair a caixa torácica, né? Que aumenta a compressão ali no esôfago e até de respirar. Mesmo com crianças, né? Crianças correndo com bala, com pirulito na boca, né? Ou mesmo adultos também comendo alguma coisa mais simples, mas às vezes vai soluçar ou tossir e acaba fazendo uma deglutição não muito bem feita e fica entalado, né? Então isso é o tipo de evento que é comum, tá? E é muito comum encontrar pessoas acometidas, né, de uma obstrução das vias aéreas em pronto-socorro, tá? A perfuração da parede esofágica, então, como eu falei, pode ocorrer, especialmente quando alguma pessoa incauta tenta fazer alguma manobra não muito bem realizada, tá? Uma manobra para tentar tirar, desobstruir essa via aérea ou até o esôfago, que não faz parte das vias aéreas, tá? O esôfago faz parte do sistema digestório, mas como pancada nas costas, às vezes machuca a pessoa, às vezes se for, por exemplo, a pessoa botou um prego na boca para pregar alguma coisa, tomou um susto, acabou deglutindo o prego. Isso acontece também, acontece muito.
ou com agulha, a pessoa vai costurar, põe a agulha na boca enquanto está ajeitando a linha e o tecido a ser costurado, e aí sem querer faz uma deglutição. Também não é tão comum, mas não é tão raro também não. Isso aí a gente encontra esses casos com certa frequência. Então, a tentativa de tirar, né, a tentativa errada, da maneira errada, o manejo errado, pode causar outras lesões e agravar essa obstrução ou até esse ferimento que o objeto estranho o corpo estranho possa causar, aumentando então a gravidade do problema, né? É, As condutas para desobstrução das vias aéreas superiores, mais utilizada mesmo em ambiente hospitalar, é a manobra de Heimlich, tá? Ela tem dois padrões, tá certo? Padrão, lembrando, sou professor de educação física aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem que fazer sempre a cada 2 anos, né? A gente tem que fazer o curso de suporte básico de vida, fornecido pelo nosso conselho regional, que então a gente é obrigado por lei, né, estadual a ter esse curso reciclado a cada 2 anos, tá? Para poder exercer a função de bacharel de educação física, né? Então, bom, a manobra que eu aprendi de Rennes é na altura do umbigo, tá? Vai posicionar as duas mãos, tem uma maneira mais específica. Como eu falei aqui, não é para ensinar nenhum procedimento prático para capacitar vocês, alunos, a prestar primeiros socorros. É só uma disciplina teórica, não é só uma disciplina teórica, é uma disciplina teórica, onde vocês estão tendo o primeiro contato com toda essa situação, tá? Então você vai fazer que seja no umbigo ou na altura do manúbrio do externo, lembrando, o externo é o osso do peito que divide o peito em metade direita e esquerda. Esse externo, ele é formado por 3 porções, uma mais para cima, né, mas que a gente chama mais cranial, mais próxima da cabeça, que é o manúbrio, desculpa. E aí a gente tem o corpo do externo e a gente tem um apêndice xifoide, que ele é mais embaixo. Aqui é onde o pessoal chama de boca do estômago, logo acima. É essa pontinha óssea que a gente tem se vocês apalparem em vocês mesmos. Então tem referências que põem na altura do xifoide, do processo xifoide, ou apêndice xifoide. Tem referências bibliográficas que falam para fazer essa manobra a partir da região umbilical, né? E a manobra consiste em você fazer uma compressão para trás, para cima, girando a mão para trás e para cima, né? É como se fosse levantar uma sacola pesada, com as duas mãos ao mesmo tempo e de preferência comprimindo. Você fica se posiciona atrás da pessoa, você comprime o seu corpo contra o da pessoa enquanto faz esse movimento com a mão para você poder gerar bastante pressão para dentro da caixa torácica e fazer então com que o pulmão seja comprimido de forma bastante apropriada, gere uma pressão positiva bem forte e que o ar que ainda tem no pulmão ele consiga sair com força tal que tire o objeto, projete esse corpo estranho para fora das vias aéreas, então a pessoa possa voltar a respirar, tá? Bem, aqui só para vocês terem uma ideia, né? O trato gastrointestinal, ele começa basicamente na boca. Isso aqui é um esquema básico. A boca mesmo é subdividida em vários elementos, tá? O nariz também, se bem que o nariz não faz parte do sistema digestório, mas a gente vai ver isso no próximo esquema de vias aéreas superiores. A gente tem a faringe, esôfago, estômago e os intestinos, tá? No trato gastrointestinal, formando o sistema digestório, a gente vai ter ainda as glândulas auxiliares ou associadas, que são as salivares, o fígado e o pâncreas. Tá? Aqui então tá as vias aéreas, a gente tem a parte superior. Desculpa, aqui ainda é o sistema digestório, mostrando um pouco mais de detalhe. Ó, como a boca ela já está subdividida em palato, úvula, língua, dente, e a gente ainda pode
melhorar essa subdivisão. O palato, só para se ter uma ideia, o palato tem a parte dura e a parte mole, o palato ósseo, tá? O palato fibroso, que é o tal do céu da boca, né? Se a gente passar a língua no céu da boca, a primeira parte é dura e mais para trás já é macio, tá? Os dentes, a gente tem diferentes tipos de dentes, né? Com diferentes formas, diferentes localizações, diferentes funções. A língua também, a gente pode subdividir a língua. A língua a gente vê que é um órgão, né? Importante na mastigação, na deglutição, na digestão, no reconhecimento da qualidade, do tipo do alimento. E a gente pode fazer subdivisões também na língua, mas isso em todo o sistema digestório. Por exemplo, o sistema digestório superior, ele é do estômago para a cabeça, né? O inferior é do estômago para baixo. A gente, estômago mesmo, a gente tem as partes diferentes do estômago, a válvula que controla a entrada de alimento no estômago, que controla a saída de alimento do estômago. Então, esse é um esquema geral, tá? Em anatomia, vocês vão aprender essas estruturas com muito mais riqueza de detalhes. Aqui só mostrando já o esôfago com um tipo de corte diferente, tá? Corte sagital, que dividindo então em parte direita e esquerda, sendo que o estômago ele já não está numa posição natural, ele foi girado para ser cortado ao meio, num esquema para vocês poderem ver melhor, mas o que interessa aqui é ver que o esôfago tem várias camadas, assim como em outro ponto da disciplina a gente viu que as veias e artérias, né, os vasos, eles possuem 3 camadas. O sistema digestório é um tubo, tá? O trato gastrointestinal é um tubo, tá? Que ele é dividido também em camadas. E veja que, como a gente falou, às vezes um corpo estranho, dependendo de como seja a deglutição parcial dele, tá? Ele pode perfurar a parede do esôfago, então atravessar algumas camadas de tecido. Aqui mais um esquema, a gente não precisa falar disso, não é o ponto da nossa disciplina, mas só para vocês verem com mais detalhes como é que é a parede do sistema digestório. Tá? Aqui outra posição, aqui a gente já tem o trato respiratório, a parte superior também podendo ser melhor subdividido, isso é um aspecto geral, então cavidade nasal, faringe, laringe, aí uma região importante para a gente é a glote, né? Que divide aí, é uma válvula que vai controlar a passagem de ar da faringe para a laringe, tá? Ou a passagem de líquidos e sólidos da faringe para o esôfago. E a trato respiratório inferior, basicamente traqueia, os brônquios e o pulmão. Aqui tem uma tomada um pouco mais detalhada, mas também não tão detalhada quanto o que pode ser, o que a gente deve ver em anatomia. Bem, passo a passo para atendimento então de vítimas aí de trauma e mesmo de obstrução das vias aéreas, né? É para uma sigla em inglês, tá? Mas a gente vai ver aqui a tradução disso, mas esse ABC é um termo, é uma sigla para o termo em inglês, tá? Bom, então tanto de trauma quanto de oclusão de vias aéreas, né? Primeira coisa, a gente tem que ver o trauma. O que acontece? O trauma, o indivíduo, pô, tá andando de bicicleta, cai, bateu com a cabeça, tá sem um capacete. A pessoa tá trabalhando, caiu tá descendo uma escadaria, caiu da escada, pô, teve uma colisão ao chão ou com a parede, você não identificou, só viu que a pessoa tá no chão e que pode ser que esteja consciente, você vai abordar ali e percebe que a pessoa caiu da escada, tá certo? Teve um trauma ali qualquer. Como é que a gente vai atender? Então vamos primeiro aplicar o ABC, ABCDE e saber o que é esse ABCDE. Bem, o A é de inglês airway, ou via aérea, tá? Isso indica que a gente, pô, a pessoa, especialmente se não tiver consciente, a gente tem que saber se essa pessoa está respirando ou não. E mesmo que ela esteja respirando, como assim, o nível de consciência da pessoa pode ser não conhecido, né? O ideal é você
posicionar a pessoa de uma maneira que ela respire melhor. Então tem todo um procedimento. A pessoa já estiver ao chão, mas de como botá-la deitada, primeiro saber se você pode mexer nessa pessoa, você podendo mexer, você então vai liberar essas vias aéreas para que ela possa respirar melhor ainda. Segundo passo é o bed breathing, que é respiração em inglês também. Então, ó, a pessoa já estava respirando, beleza, mas você posicionou melhor lá o pescoço da pessoa, a cabeça da pessoa, ela está respirando melhor, isso é melhor ainda, tá? O C de circulation, ou circulação, um termo que em inglês é até parecido com português, destaca a importância da gente observar a questão da circulação, se a pessoa tem pulso, tá certo? E se há algum tipo de hemorragia. Às vezes num trauma, a pessoa tem uma fratura óssea e essa fratura óssea pode causar o rompimento de algum vaso importante. Ou mesmo não ter fratura, mas a colisão gerar uma lesão tal que haja sangramento. Aí tem que saber se esse sangramento é importante ou não para a pessoa, se a pessoa está perdendo muito sangue, né? E também, evidentemente, como a gente tem muito problema com, ou pode ter muito problema com, ao entrar em contato com sangue infectado, se a pessoa eventualmente tiver alguma doença, né, que seja contagiosa a partir do sangue, também fazer um manejo ali para que não haja muito sangramento e contaminação do ambiente, né? O D de disability, ou incapacidade, é, chama a atenção para o socorrista em saber o nível de atenção que essa pessoa tem, de consciência que essa pessoa tem. Se a pessoa consegue responder ou não consegue responder, ou se ela responde prontamente, né? Se ela tem respostas, ou consegue conversar normalmente, ou se ela tem algum tipo de atraso, de raciocínio, de fala, o que pode indicar alguma lesão neuronal ou até mesmo alguma má função do sistema nervoso, nem que seja momentânea. Evidentemente que se você não conhece a pessoa, você não sabe se a pessoa já tem um problema neurológico prévio, tá? No entanto, se a pessoa está, o que a gente chama de apagada, a pessoa está desmaiada, está sem consciência, é uma situação que sem dúvida é mais grave do que uma pessoa tendo ou não um problema neurológico prévio, você sabendo ou não, se a pessoa consegue conversar, ela é responsiva, ainda que não prontamente. Por exemplo, você pergunta o nome dele, a pessoa está com a carteira, você abriu lá e viu que o nome do cidadão ali é João, que está no chão. Perguntei aí, tudo bem, amigo? Como é que é o seu nome mesmo? Aí às vezes o cara, se estiver bem, já vai falar, ô cara, bom dia, meu nome é João. Se é que ele não. Se ele estiver bem, ele já vai ver você pegando a carteira dele, tudo, vai falar alguma coisa. Mas às vezes a pessoa está um pouco refratária. Você chama a pessoa, ela vai olhar com calma, aí vai te responder com calma. E uma pessoa acidentada, nem uma pessoa normal, tem esse tipo de comportamento. Então, se a gente vê que existe esse tipo de comportamento que normalmente a gente chama de refratário, né, que demora a responder aos comandos, pode ser que tenha um problema neurológico prévio ou pode ser que o problema neurológico tenha ocorrido por conta da queda. No caso de uma queda, tá? Se for um caso de, por exemplo, uma colisão automobilística, tá certo? Ou um choque, qualquer pessoa tomou um choque, um solavanco, né? Como a gente falou no ponto anterior, né, na unidade anterior, tomou um choque de alta, de corrente contínua, né, de alta intensidade, vai tomar um solavanco e pode ser que nessa pessoa perca o equilíbrio e tenha uma colisão qualquer, ou mesmo em caso de obstrução de vias aéreas, a pessoa, foi deglutir alguma coisa, não conseguiu deglutir, ficou presa, a pessoa às vezes, tonteou sem oxigênio e caiu no chão, tá? Mas aí, ao cair no chão, às vezes o objeto, que o corpo estranho que está ocluindo as vias aéreas, ele se desloca e a pessoa consegue deglutir ou jogar fora, ou expelir. Enfim, aí respirando pode ser que a pessoa volte à consciência, mas se houver aí uma colisão com a cabeça, de repente alguma lesão, sistema nervoso, pode ser que a pessoa fique
um pouco, apresente respostas, né, um pouco alteradas, né? E o edge exposure, que é a exposição em português, é evidentemente se a pessoa está em algum lugar, tá? Sofreu algum tipo de acidente, tá? Algum tipo de trauma e está em algum lugar, é, assim, é uma coisa um pouco lógica, tá? Às vezes não muito, né? Às vezes não muito evidente, mas é um tanto lógico que você traga essa pessoa para um ambiente protegido, especialmente se a pessoa tiver um trauma derivado de alguma situação ambiental. Por exemplo, pessoa tá, o trabalho da pessoa exige que use terno e gravata, a pessoa de repente precisa usar o centro da cidade, do Rio de Janeiro, por exemplo, com terno, gravata, carregando mala, e às vezes no calor escaldante, se a pessoa especialmente já não estiver bem, já tiver com uma desidratação prévia, pode ser que a pessoa tenha uma internação, um acúmulo desordenado de calor e tenha um mal súbito, tenha uma síncope ali, e desmaie, cair no chão. Pode ser que não aconteça, desmaie, cair no chão e pô, não aconteceu nada, só às vezes só um raladinho, às vezes nem isso, mas pode ser que seja coisa séria. Mas se o indivíduo caiu no chão e botar o exposto à chuva, por exemplo, pode ser que ele tenha passado mal por causa da chuva, de repente ele já está com febre e está se sentindo mal, e aí na chuva a temperatura caiu muito, com a febre, apesar da temperatura corporal aumentar, pode ser que a gente tenha desvio de sangue, que a gente chama de desvio de débito cardíaco, né, de algumas áreas do corpo, e com a redução da temperatura a pessoa possa passar mal, cair, ou a pessoa já está com frio, saiu de casa, esses dias tem feito frio, né? Às vezes a pessoa sai sem casaco, acha que não vai sentir frio, à noite o frio cai com força e chovendo, então a água aumenta, né? A velocidade com que a gente perde calor, né? Então, pô, se o ambiente é chuvoso, é frio, ou se é muito quente, vamos tirar essa vítima do ambiente, vamos levar para um ambiente mais seguro. Ou mesmo se o tempo está fresco, não está nem frio, nem quente, a umidade está boa, mas às vezes o indivíduo caiu no meio da rua. Caiu no meio da rua, pô, a gente sabe que pode passar carro ou qualquer coisa desse tipo. Então, se possível for, fazer a retirada desse indivíduo. Se ele tiver com alguma fratura, alguma é, indicativo de fratura de coluna, essas coisas, aí é melhor não mexer, tá? Mas, seguindo o ABC, se está tudo bem, a pessoa consegue respirar, né? Você teve um trauma lá, às vezes torceu o pé, a pessoa não consegue andar, ou acha que quebrou o pé, não quer mexer. A pessoa não consegue levantar sozinho, um idoso, uma idosa, por exemplo. Você identifica a pessoa, então você já de cara vê que às vezes a pessoa só torceu o pé, que ela sentou no chão e não consegue levantar, ela não caiu exatamente, ou mesmo que tenha caído, a pessoa está consciente, vê que não tem nenhuma marca de colisão na cabeça, respira bem, conversa bem, a pessoa relata o que aconteceu, que torceu o pé, caiu, entendeu? Então você pode levantar, aí pode, não vai mexer na área fraturada para não piorar, tá? Você pode ajudar a pessoa a se levantar e aí para um ambiente mais seguro, entendeu? Um ambiente mais confortável, de repente com assento, com oferta de água e oferta de sombra, ainda que não esteja quente, né? É um lugar que ela possa chamar, ou mesmo você chamar uma ambulância, o SAMU, até a polícia militar para ajudar, tá? Então, primeiro, lógico, verificar se a pessoa respira, né? Fazendo um resumo, se a pessoa tem condições de respirar, então se a pessoa está respirando bem, se tem algum problema circulatório, tá? Se a pessoa está consciente, responsiva ou não, ver qual é o grau de responsividade da pessoa e aí sim trazê-la para um ambiente mais seguro. A queimadura, né? Queimadura, então, é uma lesão dos nossos tecidos, normalmente a pele, que são casos raros em que uma fonte de calor grande ou de frio, ou um produto químico corrosivo, por exemplo, vá conseguir entrar no corpo da gente sem que seja pela pele, né? Existe até umas situações que isso acontece, mas isso aí
é exceção, não é a regra. Via de regra, o que vai acontecer é a gente ter a queimadura a partir da pele, um corpo estranho, então um elemento químico corrosivo, como um ácido, por exemplo, ou uma base, uma soda cáustica. A gente sabe que quem já cuidou de casa ou cuida de casa sabe que vira e mexe precisa usar soda cáustica. A soda cáustica não é ácida, ela é uma base, tá? O pH dela é alto e o pH de ácidos é um pH baixo. pH é o que a gente chama de potencial de hidrogênio. Isso aí, depois em bioquímica a gente estuda exatamente o que é um potencial de hidrogênio, mas basta saber que os ácidos têm potencial baixo e os alcalinos têm potencial alto. E que o potencial que seria neutro é o 7, mas o fisiológico é levemente alcalino ou básico, que é 7,4, tá? Mas fato é, elementos corrosivos podem queimar a pele, podem queimar bem a pele, mas normalmente fontes de calor, né? Um metal quente, uma panela quente, um fogão quente, uma chama, uma vela, uma fogueira, tá? Um incêndio pode gerar queimadura, tá? A queimadura, então, ela sendo feita por fogo, por produto químico, por frio, né? Excesso de frio também queima, ou até por condições de atrito, elas podem ser subdivididas, né, em diferentes graus de intensidade. Como normalmente, então, o agente estressor que vai gerar a queimadura ele é externo e ele vai queimar a gente a partir da pele, a gente tem basicamente três camadas na pele. Uma camada superficial, que a gente chama de epitelial, tá? Isso a gente também vê em outras disciplinas, o que é o tecido epitelial, sua forma, característica. A gente vai dar aqui só uma olhadinha rapidinho no que é o epitélio, depois tem umas imagens disso. Mas enfim, a camada externa da pele, principalmente a mais superficial, que está mais quando é a camada que a gente consegue encostar, essa camada ela tem muita pele, muitas células mortas e células duras, né? Enrijecidas, secas e mortas. Queimadura de primeiro grau é essa queimadura que só atinge a epiderme, essa parte externa da pele. Ela normalmente não dói muito, tá? Pode ser que seja muito pouco dolorido, pode ser que não cause bolha, mas deixa a pele um pouco mais sensível. A pele, você vê que onde que é queimada, a pele às vezes fica fininha e bem sensível, mas se você não encostar nela, às vezes ela não nem dói. Mas é importante, de qualquer maneira, fazer um manejo ali dessa ferida, tá? Às vezes com as pomadinhas de assadura para neném, essas tipo de pomada, elas ajudam bastante a recuperar a pele, o tegumento, né? O tecido tegumentar, ou pele, ou cutis, tanto faz. Depois a gente tem a queimadura de segundo grau, é uma queimadura um pouco mais importante, aí sim mais dolorida. Ela vai alcançar a camada mediana da pele, a derme, que é onde a gente tem a presença de muitas terminações nervosas, tá? Mas a gente não tem presença de vasos sanguíneos importantes. A gente vai ter presença de alguns vasos linfáticos e alguns capilares. Na verdade, normalmente capilar a gente tem na derme, né? E o capilar ele não gera um sangramento muito intenso, pelo menos não se a área afetada não for muito grande, tá? Isso já vai causar dor, vai causar bolha, é importante. Depois a gente vai ver, né? Pode falar agora que a bolha, pelo menos na fase aguda da queimadura, logo que queimou e nos dias subsequentes ela não seja estourada, tá? Porque a bolha ela cria um ambiente livre de infecção, tá? E ela também, o líquido que tem nas bolhas de queimadura tem uma quantidade e qualidade de macro e micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, os macros são as gorduras, os açúcares, as proteínas, né? Depois a gente também vai ver isso em bioquímica. Mas aí tem todo o elemento ali apropriado para gerar a regeneração do tecido, tá ok? Pelo menos de forma inicial. Então, nunca, especialmente acabou de queimar, nunca estoure bolhas, tá?
A de terceiro grau, então, são queimaduras importantes, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer um manejo muito bem apropriado, tá? Então, se a de grau um queima só a camada superficial da pele, a de grau 2 queima a camada média da pele, a de grau 3 vai queimar os tecidos subcutâneos, tá? E pode ter então lesão de vasos importantes, de vasos linfáticos, de veias e até de artéria, que causa uma hemorragia mais complicada de manejar, tá? Nesses casos, além de você ter uma grande exposição, né, diária e não deveria estar exposta, ou seja, uma ferida, né, área que não é coberta por pele, lembrando que a pele também protege a gente contra impurezas, né? Então a gente vai ter uma lesão exposta a impurezas, lesão profunda, chance de infecção é grande e a gente ainda tem essa questão da grande possibilidade de perda importante de líquido que pode gerar um choque por baixo volume de sangue, né, ou choque hipovolêmico. Isso também precisa ser manejado com urgência. E as queimaduras de quarto grau são aquelas queimaduras que vão além, bem além da pele e podem atingir ossos e órgãos. Essas são muito complicadas. Mas de qualquer maneira, o que fazer quando há queimadura? Quando há queimadura, se tiver tecido ou alguma coisa aderida à pele e não tirar, lembrando que a pessoa já está ferida, tá? A queimadura dói. Tá? Tudo bem que a queimadura assim, de quarto grau, de terceiro, quarto grau, pode ser que às vezes nem doa, por conta de lesão completa dos órgãos dos órgãos da dor, das terminações nervosas que identificam e geram o processo de dor. Se as terminações nervosas, né, da dor, os nossos receptores forem lesionados, eles não vão disparar a sensação de dor, tá? E isso é complicado, porque se o indivíduo está com uma ferida importante e não dói, possivelmente ele não cuide bem dela, né? Até por não senti-la. Então, mesmo que não doa, né, a retirada de tecido aderido, não se deve tirar porque você vai gerar mais lesão, vai expor mais essa pessoa que já está com uma situação, pode já estar numa situação muito complicada. Outra situação é não estourar a bolha, como eu acabei de comentar, né? Então, você encontrou uma vítima de queimadura, a primeira coisa é cessar o estímulo que está gerando a lesão, que seja o derramamento de um produto químico, que seja um choque elétrico, que seja presença de chama. Evidentemente, cada tipo de agente desse, né, de agente estressor, que está gerando a queimadura, tem um manejo diferente. Se você encostar numa pessoa que está tomando uma corrente elétrica alternada, especialmente, você vai ficar agarrada junto com ela. Então, cada um tem sua maneira de manejar, né? O fogo, normalmente, você não vai jogar água em cima da pessoa, o correto é abafar com cobertor de lona, alguma coisa assim, tá? Você não vai botar material sintético também, que aí o fogo vai consumir rápido e vai piorar a situação. Mas enfim, na área então lesionada, lavar com bastante água, de preferência água fresca, com cuidado para não haver jato forte de água, porque lembrando, quem protege a gente do jato de água é a pele, tá? A gente vê quando a gente vai à praia, pega muito sol e fica com a pele escamando, que a gente perde bastante camada de pele, a pele que fica queimada embaixo, ela está muito sensível. E é uma pele que não tem essa camada córnea que eu falei, que é a camada mais externa. Ela está mais próxima da derme. Ainda é epiderme, mas está mais próxima da derme. A gente já sente que a pele fica sensível, ainda mais se atravessar a derme. Então a sensibilidade é muito grande, né? E os tecidos também não são preparados, tecido sem ser esse epitélio da pele, né? Da pele externa do corpo, os outros tecidos da gente não são muito preparados para o atrito de um jato d'água, por exemplo. Então a lavagem tem que ser com água limpa, água fresca de preferência, mas uma lavagem suave e abundante. Lavou bem 5, 10, 15 minutos, tentar proteger a área exposta para que não haja infecção. Pode ser
de repente, dependendo da situação, com a própria compressa úmida e fresca, tá? Para até aliviar um pouco a sensação de ardência e reduzir a temperatura do local que foi exposto à queimadura, tá certo? E evidentemente sempre aquela situação que a gente tem falado. Tá vendo alguma situação de emergência? Já chama logo as autoridades cabíveis, né? Então, mais uma vez, que seja o bombeiro, o SAMU, Defesa Civil ou alguma polícia militar, civil, rodoviária federal ou federal, não importa. Bem, aqui está um esquema da pele, tá? A pele com as suas camadas. Veja que essa camada parece uma torta ali de framboesa, mais no alto é a camada epitelial e a camada epitelial mais em cima, reparem que ela é seca, marronzinha, que é mostrando que ela é seca mesmo, que as células ali já estão mortas, ressecadas e que essa camada de célula ressecada é que faz uma grande proteção, dentre outras coisas, ao estresse mecânico. Veja que embaixo dessas parte pintadinha, né, de cima da pele, a gente tem várias estruturas. Aí é a derme, é um tecido conjuntivo, tá? Depois a gente vê o tipo de tecido conjuntivo que é. E a gente tem várias estruturas, como o núcleo pulposo, que secreta pelo. A gente tem glândulas sudoríparas, sebáceas, terminações nervosas livres, enfim. E embaixo, ainda ali de amarelinho, a gente tem o tecido subcutâneo, com a presença de bastante vaso, tá? Veja que na derme, nessa camada do meio, os vasos são muito fininhos, tá? Que na verdade são o que a gente chama de alças capilares, tá? Na camada subcutânea, nessa camada gordurosa, já tem as menores veias, que são as vênulas, e as menores artérias, que são arteríolas. Menor que isso é capilar. E você vê que quando as vênulas e arteríolas, elas permeiam a derme, elas ficam mais finas ainda, fazendo o que a gente chama de alças capilares. Tá? Aqui um outro esquema de pele, tá certo? Um outro esquema aqui já destacando as camadas em cima da epiderme, a derme, da hipoderme, tá certo? Aqui o outro esquema para ver que o extrato córneo, até que eu usei esse termo anteriormente, já são células ali, secas, mortas, sem núcleo, né? E que é o que protege a gente de forma efetiva, né? Aqui só um outro esquema de pele, aqui já uma fotomicrografia, tudo que eu te mostrei antes foram desenhos esquemáticos, isso aqui é uma foto, né, através de um tecido que foi preservado e feito uma microscopia com ele. Tá? Aqui um outro esquema da pele, mostrando essa parte de cima aqui, a pele mais morta, aquela camada seca. Tá? Aqui um outro corte mostrando parte aqui do que a gente chama de papila conjuntiva, tá? Ou papila dérmica. Um outro esquema aqui também está bem bonita essa histologia. E aqui é o tecido subcutâneo, cheio de gordura. Esses espaços brancos, na verdade, são vazios, né? Aí, quando estava no animal, continha gordura, ou a maior parte continha gordura, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar aqui pelo YouTube, tá? Nos fóruns aqui do YouTube, especialmente lá pelo meu WhatsApp que vocês têm e pelo meu e-mail pessoal, que eu acesso com bastante frequência. Qualquer ajuda que vocês precisarem, dúvidas, estamos aí, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço para todo mundo.